Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, estamos no capítulo 14, o Espiritismo e as Grandes Transições. Na semana passada, nós lemos que, após a Revolução Francesa, surgiram movimentações em todas as áreas do saber, desde a ciência, a sociologia, a política, e comentamos algo em torno do surgimento do socialismo. O socialismo que ele, na forma apresentada, é de natureza material exclusiva, é um movimento materialista. E que quem poderia, naquele surgimento, apresentar algum tipo de explicação, solução, teria sido o Vaticano, a Igreja Católica. Porém, exatamente nesse momento é que, em 1870, a Igreja Católica põe um prego no seu caminho ao declarar a infalibilidade do Papa, através do Papa Pio IX. Isso sacramenta a impossibilidade de lidar com as coisas espirituais. E com isso o catolicismo acaba perdendo a oportunidade de dar continuidade ao mundo ocidental como líder religioso. E exatamente nesta época que, imediatamente antes, que surge o espiritismo, né? Porque os fatos são antevistos pelos espíritos, não? Então, e aqui nós retomamos a leitura do livro propriamente dito, no parágrafo Restabelecendo a Verdade. Emmanuel escreve: o espiritismo vinha, desse modo, na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que não se perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o cristianismo que a Igreja deturpara, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Então, aqui é importantíssimo o destaque sobre provas de sobrevivência. Provas de sobrevivência, uma prova, uma demonstração racional e material sobre a sobrevivência da alma é algo incontestável. E isto vem através da mediunidade, através das mesas que são reconhecidamente inanimadas, manifestarem respostas inteligentes. E tais respostas não fazem referência à inteligência da mesa, mas sim dos espíritos. Então, essa metodologia dos espíritos em demonstrar a própria existência é óbvio, de uma genialidade surpreendente. Se olharmos para um homem e perguntarmos se o homem é só matéria ou é matéria e espírito, essa discussão se estende até hoje. Se estende até hoje, porque o médico abre lá o corpo e não encontra o espírito, ele só encontra os órgãos, né? Então, olhando para o homem, não é possível diretamente, cientificamente, constatar a existência do espírito no corpo. Agora, como é que os espíritos desenvolveram a pedagogia da situação? Usaram de um objeto sabidamente inanimado, que é uma mesa, que ela certamente não tem ânimos, alma, né? Daí o nome animismo, alma, e esse corpo inanimado manifesta uma inteligência através dos seus movimentos em perguntas e respostas. Então, com essas perguntas e respostas feitas a um objeto inanimado, se obtém como resposta que quem está animando
a cadeira, a mesa, indiretamente, é o espírito de um homem. Então, isso é uma prova, né? A mediunidade é uma prova de que há sobrevivência da alma. Portanto, se é uma prova, se é uma demonstração, é um juízo, é um conhecimento. Portanto, isto é parte da filosofia. Ok? Filosofia é a parte doutrinária. A religião, ela vem depois. Por que depois? Porque primeiro você demonstra a sobrevivência da alma ao tentar entender, então, tá bom, a alma sobrevive, e daí? E daí que ela vive no mundo, por quê, para quê? Sim, porque ela foi criada por Deus por amor e para amar. Aí entra a resposta religiosa. Então, por isso que temos que afastar das nossas respostas de uma forma muito racional, né? Quem acredita em espírito? Eu, Zé, não acredito em espírito. Porque acreditar é crença, crença é dogma, dogma não se explica. Não, eu não acredito. Eu sei que espírito existe, porque isso é baseado num juízo, num conhecimento que tem provas. Então, eu não acredito em reencarnação, nem acredito em espírito. Eu sei, e todos nós espíritas também, que existe sobrevivência além da morte e existe reencarnação. Não é crença, não é motivo de dogma. Continuando. Com as verdades da reencarnação, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano. Olha aqui a crítica não, né? O comentário com as verdades da reencarnação, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso. Exatamente isso. Não adianta. A teoria igualitária aqui é o comunismo, é o socialismo. Né? Por quê? Porque não dá para deixar tudo igual socialmente, em função das reencarnações que atendem, o momento hoje atende às respostas das encarnações anteriores. Como a nossa evolução é distinta individualmente, cada um tem uma necessidade de aprendizado diferente. Portanto, não há como manter a igualdade das condições sociais no mesmo lugar por muito tempo. É coisa para se refletir. Enquadrando o socialismo nos postulados cristãos, não se ilude com as reformas exteriores, para concluir que a única renovação apreciável é a do homem íntimo, célula viva do organismo social de todos os tempos, pugnando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura, à luz eterna do Evangelho do Cristo. Sim, a distribuição, o desapego aos bens materiais é algo que se aprende através do Evangelho e não se impõe através de um Estado, governo. Ensinando as leis das compensações no caminho da redenção e das provas do indivíduo e da coletividade, estabelece o regime da responsabilidade, em que cada espírito deve enriquecer a catalogação dos seus próprios valores. Não se engana com as utopias da igualdade absoluta, em vista dos conhecimentos da lei do esforço e do trabalho individual, e não se transforma em instrumento de opressão dos magnatas da economia e do poder, por consciente dos imperativos da solidariedade humana. Então veja, primeiro ele explicou o seguinte, veio os movimentos sociais, as ideias de igualdade política, todo o movimento intelectual nesse sentido, e apresentou-se a proposta equalitária, né? O comunismo, o socialismo. A igreja não tinha como participar dessa solução, porque ela resguardou os próprios interesses e a posição.
Olha, não se discute, nós aqui não erramos. Então, vem o Espiritismo de uma forma até sutil, demonstrar, porque não fica propagandeando isso, não sai nas praças, demonstrar que a reforma é íntima, que a transformação é individual, que isso reflete na sociedade e que temos uma carga histórica a ser resolvida. E nesse aspecto, ele também não passa a mão na cabeça do capitalismo selvagem, né? Se é que existe o selvagem, né? Do capitalismo no sentido de que um indivíduo deva concentrar toda a mais-valia e por meio da exploração do próximo. Daí ele coloca, né, que isso pode conter o instrumento de opressão dos magnatas, da economia e do poder, que também então coaduna com essa forma de exploração desumana sobre o trabalho do outro. Emmanuel, inclusive, num outro livro dele, O Consolador, ele comenta sobre esse conflito, né, capitalismo e socialismo, e ele explica que num futuro próximo, nem sei se já não aconteceu, né, o capitalismo acharia uma forma de desconcentrar ou distribuir melhor esses recursos para que não seja submetido a um grupo cada vez menor. Provavelmente ainda isso não ocorreu, porque a gente está percebendo mundialmente a concentração de renda, né, cada vez mais. Porém, talvez esse afunilamento seja uma forma de provocar o colapso, né, do modelo para até então surgir nova proposta que não seja essa de desrespeitar as diferenças e, ao mesmo tempo, estimular o trabalho individual e o empenho daqueles que assim se propõem. Continuando. Despreocupado de todas as revoluções, porque somente a evolução é o seu campo de atividade e de experiência, distante de todas as guerras pela compreensão dos laços fraternos que reúnem a comunidade universal, ensina a fraternidade legítima dos homens e das pátrias, das famílias e dos grupos, alargando as concepções da justiça econômica e corrigindo o espírito exaltado das ideologias extremistas. Esse parágrafo, então, é de hoje. É para ser lido, relido, recortar e colocar na geladeira, na porta da geladeira, cada vez que a gente abre, a gente lê. Vou ler de novo. Despreocupado de todas as revoluções, porque somente a evolução é o seu campo de atividade e de experiência, distante de todas as guerras pela compreensão dos laços fraternos que reúnem a comunidade universal, ensina a fraternidade legítima dos homens e das pátrias, das famílias e dos grupos, alargando as concepções da justiça econômica e corrigindo o espírito exaltado das ideologias. Quem é que ensina isso? O Espiritismo. Qual é a diferença da revolução para a evolução? Revolução, a ideia de revolucionar, vocês têm esse conceito, que é de derrubar tudo que existe e começar de novo. Não, a doutrina espírita não é revolucionária, ela é evolutiva. Qual é a diferença? É que se a revolução ela destrói tudo para começar de novo, a evolução não, ela é reformista, ela é completista. O que significa isso? Que não é para ser destruído o que está imperfeito, tem que ser corrigido, complementado. É da natureza. Nós somos seres imperfeitos. Porque somos imperfeitos, então morremos, destrói tudo e começa de novo? Não.
é reencarnatória. A reencarnação é justamente para completar, corrigir, reformar o que está incompleto. Não é para revolucionar. Isto é da natureza. Então, essas revoluções, elas são muito mais nocivas do que produtivas. Haja vista o próprio comentário sobre a Revolução Francesa, que começou com ideias excepcionais, ideias distintas, e acabou se perdendo ao longo dos anos seguintes em crueldade, restabelecida a ordem só através de Napoleão, né? Então, esse conceito é muito importante para que a gente adote na própria vida. Não está tudo errado. Não está tudo errado. Pode não estar tudo certo, mas não está tudo errado. Então, não precisa revolucionar. E o que não, então, se não está tudo certo, o que faz? Conserta-se aquilo que falta. Isso é reformismo. Né? E aqui ainda continua Emmanuel. Nesses tempos dolorosos, em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito do homem, só o Espiritismo pode representar o valor moral onde se encontre o apoio necessário à edificação do porvir, do futuro. Enquanto os utopistas da reforma exterior se entregam à tutela de ditadores impiedosos, como os da Rússia e da Alemanha, em suas sinistras aventuras revolucionárias, prossegue ele, o Espiritismo, a sua obra educativa junto das classes intelectuais e das massas anônimas e sofredoras, preparando o mundo de amanhã com as luzes imorredoras da lição do Cristo. Ora, temos muito que aprender aqui. O livro foi escrito no século passado, então ainda existia a imagem da liderança alemã através do nazismo, assim como da União Soviética pelo comunismo. Aí tem ainda hoje a China e tudo mais. Porém, a doutrina espírita, a transformação, eu ia falar revolução, tá errado. A transformação é de indivíduo por indivíduo, silenciosamente. E quem é o molde disso? O sofrimento da colheita daquilo que fizemos. E esse sofrimento nos readequa, nos acalma, né, nos conduz a Deus, que nos acalma, nos tranquiliza, né, através da esperança, da fé e da caridade. Antes de continuarmos, um último comentário, né? A gente acaba não dando muita importância numa outra visão, também presente hoje, que provavelmente Emmanuel vai comentar no futuro, né? Nós, homens, coletivamente, sempre buscamos lideranças para dizer o que nós fazemos, porque ainda não aprimoramos o nosso pensar. Né? Não aprimoramos. Então, desde as culturas mais antigas, né? Você pega uma tribo, todo líder, para exercer a liderança sobre os demais, para dizer que ele é diferente dos outros, para ser ungido, né, e ser obedecido, ele precisa de um pajé. O pajé é a ligação dele com Deus, o Deus dele, lá, seja lá qual for. Na antiguidade, a mesma coisa. Roma, Grécia, né, os líderes têm os seus oráculos, né, as suas pitonisas. Os reis seguintes sempre tinham uma mística em relação a isso. O método foi tão interessante que todos os feudos que se transformaram em nações, para exercerem seu poder sobre o povo, a plebe, o servo, escolheram a igreja, que era a ponte com Deus. Então, todo o Estado, toda a nação estava, durante toda a Idade Média e também na Idade Moderna, estava apoiada exatamente entre o exercício do poder
respaldado pelo poder divino. Alguém foi mais esperto, o rei da França, Luís XIV, que falou: eu sou o rei e eu sou o Deus Sol, né? Eu sou o Deus, quer dizer, eu sou. Na Inglaterra também já tinha acontecido isso, quando o próprio rei cria a igreja anglicana, né? Não é o Vaticano que vai mandar, mas eu sempre tenho que ter junto do líder um abençoado, um quem abençoa. Quando veio a Revolução Francesa, o que ela fez? Olha, eu não tenho certeza desse Deus aí. Eu tenho certeza da razão, da matéria. Daí vem o materialismo forte, né? Não existe esse Deus, né? Portanto, agora eu não preciso mais de Deus, porque Deus morreu de Nietzsche e tal. Por quê? Porque nós, como sociedade, através da razão, nós nos acertamos. E como é que a gente vai conseguir viver melhor distribuindo tudo que tem entre nós, e a luta de classes, e aquela coisa toda que é a base do materialismo. Por quê? Porque eu não reconheço mais o divino, eu não preciso mais do oráculo, eu não preciso mais do pajé. Mas nós somos espíritas. E como espíritas, nós continuamos crendo em Deus, né? Nós continuamos a reverenciar. E se não tomarmos cuidado, também ficamos pendurados nos oráculos. Complicadíssimo isso. Queremos sempre um líder da religião. Queremos um orientador, queremos alguém que diga o que a gente faça. Gente, nós nascemos com a consciência. Tenhamos mais segurança no que pensamos. Tenhamos mais confiança em nós mesmos. Não estamos largados no mundo. Não precisamos de pajés. Nós podemos gerenciar a própria vida, não como materialista, porque Deus não existe. Ao contrário, devemos cuidar da nossa vida da forma com que entendemos, porque estamos sempre nos reportando diretamente e individualmente a Deus. Coisas a refletir, retomamos isso na próxima reunião. Prazer em revê-los, até mais. Agradecidos a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, Criador de tudo e de todos, conhece a cada um de nós pelo nome, e a Jesus, esse Mestre amoroso. Vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Item 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejai vós também. João capítulo 14, versículos 1 a 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. Item 2. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade, conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam
de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sentimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Fecha aspas. Nesse primeiro trecho do Evangelho desse capítulo, a espiritualidade superior nos elucida sobre as questões das muitas moradas na casa do Pai, tanto no sentido de planetas no universo todo, como também nos mundos em que nos colocamos devido ao nosso estado de espírito na erraticidade, ou seja, entre uma encarnação e outra, ficamos em determinado local, o qual somos atraídos devido às nossas práticas, ações, pensamentos, e dos quais plasmamos também devido à nossa condição espiritual. Então, podemos nos encontrar num mundo de facilidades ou dificuldades, a depender das nossas condutas, de como nós vivenciamos a oportunidade no corpo físico. O próximo trecho vai falar das diversas categorias de mundos habitados. Item 3, abre aspas. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas. A vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que, nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Item 4. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim, de um modo geral: mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes, onde o bem supera o mal, mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Item 5. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência num mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz, por se haverem obstinado no mal. Fecha aspas.
Nesse trechinho, já somos esclarecidos sobre a questão das diferenças dos mundos no nosso universo mesmo, nesse universo infinito. Então, há mundos semelhantes ao planeta Terra, outros inferiores, outros superiores, e que o espírito vai estar sendo direcionado ao mundo em que ele necessita para dar prosseguimento às suas experiências. A Terra é um planeta de provas e expiações. Está num momento de transição e passará, após essa transição, à categoria de mundo regenerador. Então, depende de cada um de nós o nosso destino, se ficaremos neste planeta, se seremos convidados a ir para outro, ou melhor, atraídos para outro de acordo com as afinidades, né? Então, façamos o melhor e confiemos sempre em Deus. Vamos ao próximo item: destino da Terra e causas das misérias humanas. Item 6, abre aspas. Admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. É desnecessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana atinge todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. Item 7. Faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. Num hospital, só vemos doentes e estropiados. Numa galé, vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a Terra como um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo, e compreenderemos por que as suas aflições sobrepujam os prazeres. Por que não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticaram crimes, e nem os hospitais nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, da mesma maneira que, numa cidade, toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da Terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Fecha aspas. Está explicado aqui por que vivenciamos no planeta Terra tantas misérias, tantas decepções, tantas situações difíceis que são desafiadoras para nós. Cabe a cada um de nós o esforço para fazer tudo direitinho que o médico mandar na nossa recuperação, né? Entre aspas, bem como a aproveitar a nossa estadia na penitenciária, buscarmos sermos úteis, também nos reformularmos ali, moralmente falando, para que possamos sair curados ou termos a nossa pena cumprida. Uma coisa interessante é que não só temos a oportunidade de evoluir num planeta como a Terra, como os próprios planetas também evoluem. Por isso que a Terra chegou nesse grau de transição em que irá passar
de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. O tempo que isso irá levar cabe a Deus. Nós, por nossa vez, devemos nos esforçar para sairmos da oportunidade da encarnação de uma forma melhor do que chegamos. Do livro Alerta, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, vamos ver no capítulo 25, palavras de estímulo. Abre aspas. A experiência da dor e da soledade, cimentando os compromissos da redenção a benefício nosso, é dádiva de Deus que nos cumpre valorizar sem qualquer amargura. Não são os que fruem, nem os que se utilizam do corpo para o prazer, os que transitam ditosos. Houve tempo em que, assim pensando, usufruir até a exaustão, utilizamo-nos da vida para os atuais processos de recuperação afligente. Hoje, os teus são os compromissos com o amor silencioso e a ação renovadora de espalhar a mensagem espírita quanto te permitam as possibilidades, sem esquecimento das tarefas normais nas quais tem empenhado a existência. Ora e serve, estuda e medita, sem cansaço, para servires sem desfalecimento. Se a árvore temesse a poda, decretar-se-ia a inutilidade prematura. Se os metais evitassem a fornalha, candidatar-se-iam ao aniquilamento pelo resgate ante a umidade. Se o solo se negasse à chuva abundante, terminaria em deserto infeliz. É sempre a bigorna da aflição, trabalhando hoje em dor, a fim de evitar destruição amanhã pela dor. Aproveita com sabedoria tuas horas e ganha os teus minutos na ação edificante, sem pessimismo nem receio de qualquer porte. Os espinhos do passado, cravados nas carnes da alma, abrir-se-ão em flores de paz mais tarde. Quando a fonte generosa tem os minadouros esgotados, dizem-lhe a nuvem passante: espera. Quando o fruto verde estua, fala-lhe o sol amigo: espera. Quando o sofrimento domina, canta-lhe a fé: espera. Vem a chuva e a fonte se enriquece. O calor chega e o fruto amadurece. A fé arde e o sofrimento pacifica. Em nossa área de evolução, tudo segue marcha equivalente. Espera, transfere as tristezas da terra e confia nas alegrias do reino, desde hoje até mais tarde. Não temas nunca. A sós se encontra quem se afaste do amor de Deus e nem assim este se detém em abandono. Conserva o otimismo e ajuda os corações em agonia maior, tu que sabes das agonias silenciosas do coração. Fecha aspas. Tenhamos então confiança em Deus, queridos companheiros, e confiança cada qual em si mesmo, porque somos filhos deste Deus maravilhoso que nos criou e criou as leis do progresso. Como vimos, há um determinismo divino, que é toda criatura alcançar a perfeição relativa junto ao Criador. Então, que possamos ter a esperança e, na hora que a situação estiver bem difícil e desafiadora, rogar a Deus do fundo do coração: esteja comigo, Senhor.
nesse momento para que meus pensamentos se clareiem, que eu consiga fazer o melhor para passar por esta prova, por essa expiação. Nesse texto, Palavras de Estímulo, há um trechinho em que Joana de Ângeles diz, abre aspas, a sós se encontra quem se afaste do amor de Deus e nem assim este se detém em abandono, fecha aspas. Então vimos que mesmo que a gente escolha ficar só, Deus nos cobre com o seu olhar amoroso e espera para que parta de nós a boa vontade de estender as mãos, de nos reerguer e de prosseguir. Pai amoroso e sábio que é Deus, espera que possamos trilhar com as nossas próprias pernas e chegar ao caminho da evolução por nossos próprios méritos. Gratidão então a esse Deus amoroso, compassivo e misericordioso. Gratidão a Jesus, o governador de nosso planeta. Até o próximo encontro, queridos companheiros.